Bom dia, pessoal. Marcelão ao vivo, em definitivo. Pera aí que eu tô com um problema de iluminação no YouTube, não tinha testado. Já volto, vou botar a iluminação aqui na nossa face. Fica aí, não vai embora não. Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de... Oi, Silvia! Quanto tempo, minha amiga? Que bom que você tá por aí. Saudade de você. Espero que não tenha saído já. Baixo de tuas asas eu descobri. Vambora? Uau! Estamos aqui na última quarta-feira do mês, da última quarta-feira do ano, a última quarta-feira da década. E o que você tem preparado para 2021? Diz pra mim, o que você verdadeiramente tem preparado para 2021? O que você tem planejado para 2021? 2021 tá chegando, faltam exatamente 2 diazinhos, hoje e amanhã, para ele chegar. Não, eu estou preparando coisas extraordinárias. Hoje tem um negócio fantástico chamado Mentorites Time, às 20 horas. Nós temos Jornada das 5 Liberdades, hoje às 11 horas da manhã. Eita, nós temos do Trono hoje, meio-dia 5. Nós temos 0659 hoje, ó, 0659. E vamos fazer alguns especiais em 2021 com pessoas mais que especiais, com depoimentos mais que especiais aqui. Eu garanto que sim, porque nada supera a rotina, nada supera o planejamento, nada supera o definir fazer. E depois que a gente define fazer, nossa mente funciona como um míssil teleguiado em busca do nosso objetivo. Nada faz com que a gente, de verdade, debaixo disso, pense em outra coisa. Pense em outra coisa. Não tem como. Vou tirar esse óculos aqui um pouquinho. Não tem como. Como diria um mentor que eu sigo, ele diz assim: não tem volta, agora já era, simbora. Última quarta-feira do mês, estamos aqui para falar sobre a importância da gente entender, a importância da gente compreender e como fazer para ter uma maior zona de influência e uma menor zona de controle. Uma maior zona de influência e uma menor zona de controle. Como que eu faço isso? O que é isso primeiro? Mas antes da gente falar sobre isso, quero fazer um pequeno follow-up a respeito do nosso último encontro. Seja bem-vinda, minha tia. Tudo bom? Como é que tá aí? Eu recebi seu feedback do último vídeo, que ele estava sem áudio. E eu quero saber se agora a gente está com áudio aqui no YouTube, tá tudo tranquilo. Se sim, me dá um joinha aí no chat ao vivo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa chamada isso. Nós vamos falar de como aumentar a minha zona de influência e como diminuir a minha zona de controle. Como assim zona de controle e zona de influência? Antes da gente falar sobre isso, quero fazer um follow-up a respeito do seguinte. A respeito das coisas que nós temos do nosso último encontro. Nosso último encontro nós falamos sobre a importância de dominar as emoções. A importância de a gente conseguir verdadeiramente perceber que nós estamos descendo e nos inclinando para uma ansiedade, para uma depressão, por isso e aquilo,
e mudar a rota da emoção. Marcelão, me diz então como é que eu faço para mudar? Como é que eu faço para mudar a rota da minha emoção? E aí nós demos algumas dicas. Como que eu faço para acessar a minha emoção? E isso é com tudo. Como que eu faço para me acessar? Não é emoção. Na verdade, como que eu faço para acessar um estado emocional? O estado emocional, ele vem a partir do seguinte. Eu percebo ele um pouco mais para frente. Primeiro vem as características de um estado emocional. Quais são as características? Primeiro, as características é eu ficar cabisbaixo. Olha só, presta atenção. E isso vem depois. Eu fico cabisbaixo. Oi, Rê, seja bem-vinda. Eu fico cabisbaixo, eu fico entristecido, eu fico em posição fetal, eu fico querendo ficar só na minha cama, só dentro do meu quarto enclausurado. Tudo isso são sintomas de um estado emocional. Um estado emocional de tristeza, um estado emocional de depressão, um estado emocional. Mas esse estado emocional de tristeza, depressão, infelicidade, ele não começa do nada, pum. Ele tem um passo a passo e um processo para eu acessar ele. E como é que funciona esse passo a passo, esse processo para eu acessar ele? Funciona da seguinte forma. Primeiro, olha só, presta atenção nisso. Primeiro eu vou pensar em alguma coisa. Eu penso em alguma coisa, seja ela alegre ou triste, para acessar um estado emocional. Se for um estado emocional de tristeza, eu vou pensar em alguma coisa triste. Vou associar essa coisa triste a outras coisas tristes. E a partir daí, eu associo a outras coisas ruins, eu respiro mais fraquinho, eu começo a ficar mais enjoadinho, mais entristecido, minha cabeça vai se abaixando, meus ombros vão inclinando para frente e eu vou seguindo em posição fetal. E impressionante que isso acontece verdadeiramente com todos os estados emocionais. Por exemplo, estado emocional de alegria. Quando eu percebo um estado emocional de alegria, como é que eu faço? Eu penso em coisas alegres, não é isso? Eu penso em coisas alegres, eu atraio mais coisas alegres, mais pensamentos alegres a partir deste primeiro pensamento alegre. Depois disso, o que eu faço? Eu foco este pensamento alegre em ficar com o corpo mais altivo, mais espaçado, mais para cima e assim por diante. Marcelo, você não está falando como que eu percebo isso. Porque quando eu vejo, eu já estou deitado na minha cama. Você precisa verdadeiramente sair do automático. E assim você consegue de verdade perceber esse movimento. Marcelo, como é que eu faço para sair do automático? Você para de assistir televisão. Você para de ficar só zumbizando nas mídias sociais. Existe um filme que eu achei, mas é televisão, Marcelo. É, mas depende do tipo de televisão que você vai assistir. De verdade. Se você tem um processo de crescimento, de ganho com aquilo ali, se você tem um processo de crescimento, de ganho com aquilo que você está assistindo, beleza. Marcelo, então quer dizer que eu nunca vou poder me divertir? Claro que vai. Olha só, existe um filme, agora não vou me lembrar qual é a produtora, que se chama Divertidamente. É divertidíssimo. E fala sobre como a mente funciona, a mente de uma garotinha. Existe um seriado chamado... sobre um detetive, um consultor de... Minha sogra gosta muito até desse seriado. Um consultor... um consultor que vai ajudar as pessoas, e ele é especialista em
em perceber comportamentos, em olhar comportamentos, em olhar mente e saber, a partir do comportamento, dos movimentos prováveis dos olhos, das sobrancelhas arqueadas ou não, das mãos e tudo mais, ele sabe exatamente o que aquela pessoa está sentindo. Se está sentindo ansiedade, se está sentindo tristeza, se está sentindo sono, se está sentindo nervosismo e assim por diante. Então, assim, e é divertidíssimo o seriado. Não dá pra você ficar. Eu maratonei nas minhas horas, nos meus horários de almoço, The Peaky Blinders, que é um seriado até violento e não é bom por causa disso, porque mas ele tem aprendizado nele, tem um aprendizado no processo de aprender o que não fazer enquanto líder e aprender o que fazer enquanto líder. Ah, mas era uma líder de gangsters. Mas é liderança. Não importa se você é líder, que tipo de liderança é. E você foca nisso. Então, assim, perceba, sabe? Essa é a coisa mais importante, mais extraordinária no propósito de você sair por aí sem zumbizar. Eu tenho falado tanto sobre isso. Eu vou lançar um treinamento de imersão sobre isso. Sair por aí sem zumbizar. Tem que parar de tem que sair do automático. Marcelo, não sei como é que eu faço para sair do automático. Acorda, perceba-se. Perceba-se. Perceba o passo a passo da tristeza, perceba o passo a passo e mude. Perceba e mude o passo a passo da tristeza para o passo a passo da alegria. Perceba e mude o passo a passo da depressão, Marcelo. Eu falei sobre isso e falei até sobre a perda do meu filho. Eu não vou ficar repetindo aqui, dá uma olhada ele ficou salvo. Ele ficou salvo. Ele ficou salvo tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Eu deixei ele salvo. Então, dá uma olhada lá. A gente falou justamente sobre como dominar os estados emocionais. Um protocolo, um padrão passo a passo que a gente faz para chegar lá. Pra gente chegar lá na tristeza, pra gente chegar lá na alegria, pra gente chegar lá na ansiedade. A ansiedade, o que é? O coração começa... Isso é sintoma. O coração começa a ficar assim... E aí você está preocupado com alguma coisa do futuro. Está preocupado com alguma coisa que ainda não aconteceu. E saiba que 90% das coisas que você acha que vai acontecer do jeito que vai acontecer, não vão acontecer. E os outros 10% não vão acontecer do jeito que você acha que vai acontecer. E aí a gente fica lá. Ai, YouTube. E a gente fica lá, eu preciso de um feedback de alguém do YouTube, porque deu uma perda de conexão aqui e eu não sei se ele volta com áudio. Se está dando esse erro direto, o YouTube tá acontecendo isso. E eu queria saber se alguém pode me ajudar. Dá uma ida lá no link do YouTube e ver se ele tá com áudio, por gentileza. Debaixo de suas asas eu descobri o seu nome é maravilhoso. Enquanto isso a gente vai falando aqui. Eu vou olhar aqui. Eu tenho o link do YouTube. Glória ao Príncipe. Estamos com áudio. Olha só, obrigado YouTube. Você que está no YouTube aí, quero te pedir um favor. Olha só, tá vendo aqui? Ele aparece assim, ó. Você fecha aqui o chat ao vivo. Tá vendo aqui, ó? Tem um xizinho aqui, você fecha o chat ao vivo. Aí tem um joinha aqui, dá um joinha pra gente, por favor. E depois você abre o chat ao vivo novamente, pra gente continuar batendo papo. Quebra esse galho. Vamos embora pro assunto de hoje, porque já passou aqui 15 minutos e a gente não entrou no assunto de hoje ainda, tá bom? Então, simbora pro assunto de hoje, que nada mais é. A gente falou sobre dominar os estados emocionais, foi o último. Dê uma olhada lá, ele tá extraordinário, ele tá fantástico, ele tá muito legal. A gente vai falar hoje sobre como eu percebo
minha zona de controle, minha zona de influência. O que é zona de controle e zona de influência, Marcelo? Me explica essa parada. Eu vou até tirar um papelzinho aqui, que eu quero explicar para vocês aqui, mostrando de uma forma bem legal. Então eu vou tirar um papel aqui. Existe o que é zona de controle e zona de influência. Eu vou fazer um círculo aqui e vou te mostrar. Mas antes eu quero te chamar para a gente fazer uma oraçãozinha. Paizinho querido. Eita Deus maravilhoso. Última quarta-feira do ano. Penúltimo dia do ano. Estou muito feliz porque alcançamos algumas metas. Alcançamos metas que achamos que não íamos alcançar nesse ano de pandemia. O Senhor nos presenteou com elas. Alcançamos pessoas extraordinárias à nossa volta. Alcançamos, Pai, mais intimidade, mais comunhão contigo. Alcançamos mais olhar do Senhor para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada um desses momentos de 2020. Quero te dizer que está sendo extraordinário passar mais tempo com o Senhor e menos tempo fazendo coisas que não te agradam. Deus, obrigado pela capacitação, porque a tua palavra diz que eu escolho e os capacito. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E eu agradeço por Senhor ter me escolhido, agradeço por Senhor ter aberto os meus olhos para a escolha que o Senhor fez por mim. Eu agradeço, Pai querido, Príncipe da Paz, por cada um dos momentos que o Senhor entrou em minha vida, mudou 1 centímetro da direção para alcançar quilômetros de resultado. Em nome de Jesus, Deus maravilhoso, muito obrigado por esse grande, grande, grande ano. Continue nos abençoando durante esse dia. Temos hoje e amanhã ainda aqui para esse novo ciclo, essa nova jornada, onde faremos juntos. Não quero fazer nada sem o Senhor. Nenhum de nós que estamos aqui, que passarão por aqui e que ouvirão essa oração, nenhum de nós queremos fazer nada que não seja com o Senhor. Nós queremos ser ousados e dizer assim: se o Senhor não vier conosco, pode tirar o nosso nome do livro da vida, porque não faz sentido a vida sem o Senhor. Em nome de Jesus, Deus maravilhoso, te oramos e te agradecemos. Amém. Zona de controle e zona de influência. Bom dia, Tereza. Seja bem-vinda, minha amiga. Como que funciona a zona de controle e zona de influência, Marcelão? Funciona assim, ó. Tá vendo aqui? Vou mostrar pra galera do Instagram primeiro. Quero que você veja aí. Tá vendo aí esse círculo? É um círculo dentro de um outro círculo. Esse círculo menor é a sua zona de controle. Esse círculo maior é a sua zona de influência. Beleza? Pegou isso aí? Ó, galerinha aqui do YouTube. Zona de controle, zona de influência. Zona de controle, zona de influência. Sabe o que acontece dentro desse processo? Acontece o seguinte, que nesse círculo aqui, o que acontece? Esse círculo menor aqui, pequenininho, que está no meio, é tudo aquilo que você consegue controlar. É tudo aquilo que depende de você na sua vida. Essa é a sua zona de controle. E a zona de influência é o círculo maior. Vou dobrar aqui para ele ficar menos feio. Tá vendo? E aí esse círculo maior aqui é a sua zona de influência. Sabe qual é o nosso maior problema? O problema da humanidade é que a gente quer que essa zona de controle ela seja gigante do tamanho da nossa zona de influência, porque a gente quer controlar o comportamento de todo mundo. E existe um negócio chamado locus de controle interno e locus de controle externo. O que é locus de controle interno? É tudo aquilo que depende de você, certo? E que não depende de mais ninguém para solucionar isso. E eu quero te falar para você focar nisso, no que depende de você.
Porque a gente fica tão focado aqui, ó, que a gente não faz nada. A gente fica focado aqui, porque o governo não ajuda na pandemia. A gente fica focado aqui, porque, olha só, o locus de controle externo. Os impostos no nosso país são muito altos. A gente fica focado aqui, ó, porque querendo controlar isso. Porque o meu vizinho, ele tem um comportamento de educar os filhos dessa forma e eu acho que isso é errado. A gente fica com um comportamento assim de que porque as pessoas da minha rua, elas fazem assim, desse jeito, assim, 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 e eu não concordo com isso. E por causa disso atrapalha todo o processo. Porque a minha família, ela não concorda com o meu modo de pensar e por causa disso não me ajuda. Porque os meus amigos, eles sabem que eu tenho certa dificuldade em relação a algumas coisas e não se dispõem a ter uma vida extraordinária comigo. Porque eu acredito que a vida extraordinária é para todos e da forma que todos à minha volta estão fazendo, eu estou fazendo, está errado. A forma que eu estou fazendo está errado e a forma que eles estão fazendo está errado. E aí, tá bom, tudo bem. Estão fazendo está errado e por conta disso, o que acontece nesse processo? Eu só me dou mal. Peraí. O YouTube ficou sem áudio, vou abrir uma nova transmissão ao vivo. E aí, vou dar um exemplo muito claro em relação a isso. Ultimamente, o YouTube, não sei se é por causa da distância da minha conexão, presta atenção nisso que eu estou falando, não sei se é por causa da distância da minha conexão Wi-Fi, e aí o meu computador, ele ultimamente, nas minhas últimas transmissões ao vivo, o que tem acontecido? Eu não vou reiniciar não, aí você foca no que depende de você. Não vou reiniciar, eu vou, depois da live, passar daqui para lá, entendeu? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que ele tem feito isso, tem acontecido isso. E aí eu posso gerar dois movimentos na minha vida. O primeiro movimento é locus de controle externo, ou seja, querer controlar o comportamento do outro, trabalhando na minha zona de influência. Tá vendo os pontinhos aqui, ó? Os pontinhos são todos os exemplos que eu dei para vocês que estão na minha zona de influência, não estão na minha zona de controle. Eu não consigo controlar o governo, eu não consigo controlar o YouTube, eu não consigo controlar o meu filho, eu não consigo controlar o meu marido, a minha esposa, eu não consigo controlar o meu vizinho, eu não consigo controlar os filhos dele, eu não consigo controlar os cachorros de ninguém, eu não consigo controlar nada disso. E aí eu fico focando tanto nos outros, na vida dos outros, no controlar a vida dos outros, que eu esqueço do que depende de mim. Como assim, Marcelo, do que depende de mim? O exemplo claro disso é o YouTube aqui agora. E aí eu posso gerar dois movimentos. O primeiro movimento é ficar reclamando, pô, o YouTube tá me sacaneando, o YouTube não presta, poxa, o YouTube, e aí já é a quarta vez que isso acontece, tá me dando trabalho. O que eu preciso fazer dentro desse processo? Eu preciso ir para o locus de controle interno, porque isso aqui é locus de controle externo. E aí eu tenho que vir para o locus de controle interno. O que é o locus de controle interno? É o que depende de mim. O que depende de mim em relação a isso? Eu preciso trazer o meu modem para cá para cima, para verificar se é internet. Porque, ou puxar um cabo de lá de baixo. Uau, eu vou fazer isso, eu tenho um cabo. E aí a conexão da minha internet, do meu computador, fica mais veloz. Eu tenho um cabo grande.
E aí eu vou trazer pelo cantinho da parede para ficar bonitinho, vai passar pela janela, papapá, e eu vou conectar aqui e eu não trabalho mais o meu computador com Wi-Fi, eu vou trabalhar ele com internet fixa, com cabo. E aí eu foco no quê? No locus do controle interno, no que depende de mim para solucionar esse problema. E aí, quando eu foco nisso, eu avanço. Fez sentido isso para você? Me dá um joinha. Fez sentido isso para você? Me dá um joinha, me ajuda, senta o dedo no coração, chama mais pessoas para essa live, que vai ser curtinha, mas é extraordinária. A partir do momento, Marcelo, que eu foco no locus de controle interno e eu paro de focar no que não depende de mim, eu tenho uma vida em mais plenitude. Eu sou especialista nisso. É isso que eu trabalho todos os dias. É nisso que eu trabalho todos os dias. É fazer com que... Eu vou gravar uma mini aula hoje à tarde sobre isso. Exatamente sobre isso. Então eu vou cortar um pedacinho aqui e botar nos stories. Eu acho que vai ficar mais fácil. Já vai estar baixado o vídeo. Então preste atenção nisso que eu estou falando. Preste atenção nisso que eu estou falando para você. Foque exatamente naquilo que depende de você. Depende de você. Marcelo, me dá um exemplo. Acabei de dar um exemplo a respeito do YouTube. Marcelo, me dá outro exemplo. Dou outro exemplo para você. Claro. O exemplo é, olha só, presta atenção. E eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Tem uma história de uma menina que estava atrasada. Todas as vezes tinha que sair para ir para o trabalho. E aí antes tinha que levar a filha para a escola. E para levar essa filha para a escola, todas as vezes que ela chegava lá para levar essa filha para a escola, a filha ainda estava dormindo. E ela se atrasava para ir para o trabalho. Quando ela entendeu e percebeu o locus do controle interno, ou seja, focar naquilo. Seja bem-vinda, Gisele. Focar naquilo que dependia dela, só dela. Ela fez um alinhamento com a filha. Filha, você gosta de ir com ar-condicionado bonitinho, com sonzinho, sua playlist tocando no carro, chegar de motorista na sua escola, assim, mostra os benefícios, sabe? Gosto sim, beleza. Olha só, mamãe, para chegar no trabalho, precisa sair daqui, tal horário, tá entendendo? Tô. E mamãe só chega atrasada por causa do seu atraso. A partir de amanhã, tal horário, mamãe tá virando a chave do carro e indo. Mamãe, como é gente boa, vai te acordar 10 minutos antes, para você ter tempo de se arrumar aí com a mamãe. Se não, você vai de ônibus. Tá joia? Tá joia. Meio que não acreditada. Agora, se você fizer isso, meu irmão, vou te falar uma coisa. Faça o que você prometeu. Porque se você não fizer o que você prometeu, sabe o que acontece com você? Você perde credibilidade. Sabe? Não vai fazer, nunca vai fazer, nunca vai fazer. Mamãe não faz, papai não faz. E aí, 10 minutos antes falou, filhinha, oi, mamãe vai sair em 10 minutos, tá bom? Só tô te relembrando daquele negócio que a gente conversou e alinhou. 10 minutos depois ela virou a chave e estava saindo com o carro. A filha vem toda desgrenhada, descabelada, se vestindo assim, sabe, com as roupas amassadas. Mãe, pera aí, tô chegando. E entrou no carro e foi. No dia seguinte, ela já acordou um pouco mais cedo. Foque naquilo que depende de você para solucionar um problema. Porque eu sair e não chegar atrasado para o meu trabalho... Marcelo, mas é sério? Porque isso aí é o alinhamento 360, bicho. Sabe? Porque quando você faz isso e foca exatamente naquilo que depende... Ah, Marcelo, então quer dizer que você... Cuidado com o radicalismo em relação a isso, porque é o seguinte... E isso vindo de uma pessoa extremamente radical com as coisas. Porque às vezes eu determino algumas coisas aqui em casa, eu determino na minha cabeça. Eu acho que todo mundo tem que fazer desse jeito. E eu preciso entender, e eu preciso perceber que, primeiro, alinhe. Todo e qualquer alinhamento é importante e justo. Por quê? Porque de repente vocês vão discutir, conversar em família e achar outra solução. Entendeu? Mas se não achar outra solução, ou se a solução proposta você perceber que é uma solução voltada só para o meu benefício e não para o benefício da comunidade, entendeu? Precisa ser uma solução que seja para o benefício de todos. Ah, então quer dizer que chegar no horário do meu trabalho é só benefício meu? Não.
Chegar no horário, no meu trabalho, é benefício para todo mundo. Para todo mundo. Ir de carro para a escola é benefício para todo mundo. Porque eu não vou ficar gastando com passagem, um mesmo combustível para o mesmo lugar e assim por diante. Isso é gestão familiar. E eu sou. O meu foco é esse. O foco é prosperidade, é produtividade, é planejamento. Todos os P's que você imaginar: produtividade, planejamento, prosperidade, plenitude. Tem que sair do lugar para alcançar isso. Então, olha só, presta atenção: atraso na equipe. Um exemplo, ou um outro exemplo. Você, líder, ou então. Os seus filhos chegam até os seus liderados chegam atrasados frequentemente. E aí você fala assim, você consegue controlar a hora do cara chegar? Não, você impõe uma hora para ele chegar. CLT, então, você impõe, tá horário, 15 minutos, a convenção coletiva ou a própria lei trabalhista diz que se você chegar acima de 15 minutos de atraso, você vai receber uma advertência. Depois dessa advertência, uma punição maior, suspensão, e se reincidir, você pode ser demitido por justa causa. Mas aí a gente está falando de exclusão de comportamento por punição. Mas existe um outro processo que é mais fácil e mais gostoso de se fazer, que é a incentivo de um novo comportamento por recompensa. Então, crie motivos, crie ferramentas nas quais as pessoas vão chegar no horário e vão ser premiadas por isso. Ah, mas é obrigação do funcionário chegar no horário. E resultados exponenciais, ele vem de estratégias. E se existe uma estratégia para você conseguir, você está focando no comportamento do outro quando você fala isso. Você está focando no locus de controle externo quando você diz assim, mas é obrigação do funcionário chegar no horário. E se ele não chegar no horário, eu vou aplicar uma advertência, outra advertência, vou suspender e vou mandar ele por justa causa. E eu estou fazendo aquilo que depende de mim. E aí eu estou focando no locus de controle interno. É verdade. Mas a probabilidade de você ter um funcionário aqui infeliz, mais infeliz, porque 85% dos brasileiros são infelizes com o trabalho que eles exercem na vida. Mais infeliz ainda, mais improdutivo ainda, preste atenção nisso. Mais infeliz ainda, mais improdutivo ainda. E aí o que acontece nesse processo? Acontece que ele não vai te gerar o resultado que você precisa. E todas as vezes que você precisar fazer um alinhamento de resultados exponenciais, ele vai falar assim, eu estou fazendo o que eu sou pago para fazer, conte comigo só para isso. Porque para ele está infeliz mesmo, é uma bosta mesmo. Se você mandar embora, ele vai lá e vai pegar o seguro-desemprego dele, tá bom. E para ele tá bom, ué. Se para ele tá bom. Foque no que depende de você. Então, para gerar resultados exponenciais, o que é melhor? É você punir esse cara ou criar ferramentas para recompensar aquele... Marcelo, mas e aí o que eu faço com esse cara que mesmo com essas ferramentas, porque isso vai existir, e se existir, tá tudo bem. Não tem problema. Não se preocupe com foco, com locus de controle externo. O que depende de você? Se isso insistir, eu tenho ferramentas para presentear, para premiar aquelas pessoas que se destacam, que geram resultados exponenciais e que chegam no horário sempre. Mas ainda assim eu não alcancei aquela pessoa que não chega no horário. Tá, e ela não gera resultados. É mesmo? É. Manda embora. Ah, mas ele tem família, ele tem isso, ele tem aquilo. Manda embora. Foque naquilo que depende de você. Ele não quer mudar. As pessoas precisam... Aí você quer controlar o comportamento do outro. Ele sabe que ele tem família? Sabe, ele vai para casa todo dia.
Tá entendendo isso? Ele sabe que ele tem família. E não é obrigação sua sustentar ou se preocupar com a família dele. É lindo fazer isso. Mas ele não está fazendo. E você está trazendo uma responsabilidade para você de que não é responsabilidade sua. Por causa do resultado dele. Marcelo, e quando que eu vou fazer isso com tranquilidade na cabeça? Quando você fez tudo o que podia fazer para gerar start nesse colaborador de propósito, de entender que a família é extraordinária, entender que ele pode gerar uma vida extraordinária. Quando você investiu, quem não investe, essa frase virou clichê em 2020, nos últimos 5 anos. Quem não investe em recrutamento, investe em treinamento. Certo? Então, se você não investiu em recrutamento, tem que investir em treinamento. E quando você se doou ao máximo para desenvolver essa pessoa e você percebeu que ainda assim não adiantou nada, você fez tudo de locus de controle interno e não adiantou. Não depende de você mudar essa pessoa. Isso aqui ela precisa querer mudar. Aí o que você faz? Manda embora. Com a consciência tranquila, porque você fez tudo que dependia de você para estartar a vontade de crescimento nessa pessoa. Para tudo na vida, pessoal. Ah, mas os meus amigos também assim? Pode ser, mas cuidado. Porque olha só, presta atenção, existe uma diferença muito grande em relação a isso. Cuidado, porque é o seguinte... Porque a partir do momento que você tem uma empresa e precisa de colaboradores e que não investe em recrutamento, investe em treinamento, tá joia? O que vai acontecer nesse processo? Vai acontecer que precisa crescer isso, exponencialmente. E aí você precisa investir em treinamento, porque o resultado da sua empresa depende dos colaboradores que estão ali. O resultado da sua vida... com os amigos que estão à sua volta, o resultado da sua vida só depende de você. Ah, mas 85% dos meus resultados dependem das minhas conexões. Mas você não vai arrastar todo mundo nas suas costas para levar lá. É das suas conexões com pessoas extraordinárias e não com pessoas medíocres. E aí, olha só que mágico isso. A partir do momento que eu começo a focar no que depende de mim, ele vai abrangendo, é sério, extraordinário. O que depende de mim, ele vai crescendo. O que depende de mim, ele vai crescendo. Eu vou ficando mais poderoso no que depende de mim. E ele vai crescendo também mais, no que depende de mim. E aí, o que acontece? Tá vendo aqui? Já peguei um pontinho preto. Puf! Eu aumentei a minha influência. Eu automaticamente, quanto invisto no que depende de mim, o que depende de mim vai crescendo e vai aumentando a minha influência. Como é que funciona essa influência? Essa pessoa me vê os meus resultados, e geralmente são as pessoas que estão mais próximas, tá, pessoal? As pessoas que estão mais próximas, conforme eu vou aumentando, tá vendo? O próximo vai ser pegar esse, depois esse que está mais próximo. Esse que está mais longe aqui, vai ser um pouco mais difícil de alcançar. Dentro do processo de quê? Da minha da minha influência. Então, por isso que controle é diferente de influência. Eu não controlo essa pessoinha aqui, que foi captada pela minha influência. Ela olha para mim, e são as pessoas mais próximas, ela olha para mim. Ela vê os meus resultados, ela vê o quanto que eu estou crescendo e ela vai começar a me modelar. Ela vai falar assim, o que é que fulano está fazendo que eu quero fazer igual? Porque eu quero ter os resultados que ele tem. E aí eu aumento a minha influência. Aumento a minha influência não significa que isso aqui também não aumente, tá, pessoal? Isso aqui também aumenta a de fora. E aí, se você começar a querer focar nas coisas que não dependem de você e controlar as coisas que não dependem de você, para onde que você vai? Para o buraco. Para onde que você se mete? No buraco. Somente assim, no buraco.
Somente assim, no buraco. Não tenho controle no que fazem os outros. Eu não tenho controle no que os outros fazem. Não tenho. Se eu focar no que depende de mim, essa área cresce. Essa área cresce. Se eu focar no que depende de mim, esta área vai crescer. E aí a minha influência aumenta. A minha influência aumenta. Ah, quer dizer que eu estou controlando agora a vida dos outros? Não. Não estou, porque mesmo assim haverão pessoas que não vão querer. E se essas pessoas não vão querer, elas vão se afastar, elas vão repudiar estar perto de você. A sua influência aumenta conforme você foca naquilo que depende de você. Como assim? A história do menino, ou da menina, que a mãe chegou lá e falou assim, falta 10 minutos, mamãe tá indo, viu? E aí entrou no carro, quando deu 10 minutos ela virou a chave, a filha saiu correndo. Olha só, focou no que dependia dela e a influência dela aumentou e a filha dela foi de carro. E o comportamento mudou. A mesma coisa com o marido. A mesma coisa. Aqui em casa as coisas ficavam espalhadas. Minha esposa tem um negócio de deixar as coisas espalhadas aqui, ali, porque são duas famílias diferentes, com dois comportamentos diferentes, com dois aprendizados diferentes. E eu comecei a querer controlar. Poxa, está assim, está assado, e eu me estressava completamente com isso. Se vou focar no que depende de mim, alinhamento. Meu amor, olha só, tá vendo isso aqui? Amor, olha só, se eu deixar isso aqui assim, desse jeito, olha como é que vai ficar. E começam a mostrar resultado. Olha só, vem cá que eu quero te mostrar a casa de uma pessoa. Vamos visitar assim, tal pessoa, olha só. É assim que vai ficar se a gente descontrolar onde que as coisas ficam, onde que se guarda as coisas. Tá percebendo isso? O que depende de mim? O alinhamento. Ah, tô percebendo. Beleza, agora eu paro de fazer. E aí ela começa a ver o movimento. Olha só, o que depende de mim? Eu paro de fazer, ela começa a ver o movimento das coisas começarem a se entulhar dentro de casa. E aquilo começa a agoniar ela, porque a minha influência aumentou. Não controlei nada. Não controlei mais. Quantas vezes eu tive que alinhar com ela e falar assim, eu não quero que você converse com fulano, cicrano, beltrano, para dizer que é porque Marcelo não gosta. É porque não é legal. Não é porque Marcelo não gosta. É porque não é legal. Foque aqui, preste atenção. É legal assim ou assim? O que é extraordinário dentro do seu processo de merecimento? É você estar à mesa tomando um café da manhã com a mesinha posta, bonita, sabe, um pratinho, um copinho. Ou você está sentado na frente da televisão com as honras de um prato na mão, encurvado assim e comendo. E focado, você não nem se delicia com aquilo que você está comendo, porque você está ali se deliciando com o que está na frente da sua... O que é mais extraordinário? Não é porque o Marcelo não gosta, é porque é mais extraordinário. E quando você passa por essa experiência, você fala assim, ah, não quero outra coisa. Eu quero isso para mim, porque isso é massa. Eu não quero outra coisa a não ser esse céu. Aqui no pessoal no Instagram não dá para ver, mas no YouTube, olha só que céu extraordinário. Já decidi que a minha casa, ela será sim em vida, que eu quero ver esse céu de Brasília, que é extraordinário, é tão extraordinário que Djavan fez uma música para ele. Foi Céu de Brasília, traço do arquiteto, gosto tanto dela assim. Seja bem-vinda, Lu, meu amor do meu coração. Então preste atenção nisso que eu estou falando para você, porque é verdade, sabe? É questão de merecimento, e isso acontece quando você foca naquilo que depende de você. Quando você para de focar no comportamento da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do governo, porque você fica assim, porque o governo quando mudar as coisas vão ficar melhor. Porque quando eu mudar de emprego as coisas vão ficar melhor. Porque quando eu mudar de estado as coisas vão ficar melhor. Quando eu mudar de casa as coisas vão ficar melhor. Não vão ficar melhor, porque tudo que você tem de problema, ele é empacotado com a sua mudança e vai junto com você. E aí quando você chegar lá, você precisa resolver. Não quer que os problemas te acompanhem? Resolva. E eu vou te contar uma parada, para não te desanimar. Quando você resolver um, vai aparecer outro.
A gente acabou de chegar do hospital, resolvemos o problema da mastite da minha esposa, a gente ficou 3 dias ou 4 lá, internado e não sei o que, está sentindo uma dor no ouvido, vamos no médico de novo. Tem outro problema para resolver. E sabe o que é maravilhoso? É que atrás dele tem uma recompensa. Atrás de cada problema tem uma recompensa. Algo que você ganha com isso. Seja aprendizado, seja qualquer coisa, você ganha. Resolvendo um problema, você ganha uma recompensa. Ah, mas o meu chefe não me olha. Olha você preocupado com o comportamento do outro. Seu chefe não te olha, não faça para ele te olhar. Faça para ajudar o mundo. Ah, mas eu vendo fruta. E quando você vende fruta, você está saciando a vontade de alguém de comer fruta. Você está ajudando o outro. Você está contribuindo para a vida de outra pessoa. E quando você pensa assim, você se sente mais feliz. E o dinheiro, Marcelo, é consequência. É consequência dessa ajuda. Quanto mais pessoas você ajuda, mais dinheiro você ganha. Ah, Marcelo, mas onde eu trabalho ninguém me vê, ninguém me reconhece. O que depende de você em relação a isso? Mude de lugar. Ah, mas em outra empresa ninguém vai me ver, ninguém vai me reconhecer. O que você precisa fazer para ser reconhecido? Ah, mas neste mundo ninguém reconhece ninguém. Olha, você preocupado com o comportamento do outro. E não com o seu comportamento. Ninguém te reconhece? Não, ninguém me reconhece. Vou abrir minha quitanda. Porque aí eu vou reconhecer meus colaboradores, meus funcionários. E eu vou começar a mudar o mundo. E o meu próximo processo é de abrir várias quitandas. E treinar alguém para cuidar dessas quitandas. De várias. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Olha só, você focando no comportamento do outro. Quando você foca no seu comportamento, você não tem dinheiro para isso, ok. E o que eu preciso fazer para ter dinheiro para isso? Eu vou fazer um planejamento de negócios. E aí eu vou apresentar isso para um banco. E eu vou pegar um empréstimo porque eu tenho clareza e certeza de que quando eu colocar a mão no negócio, ele vai deslanchar, ele vai dar certo. Em 1 ano eu vou pagar esse banco e vou abrir todos os anos uma nova quitanda. E colocar alguém para tomar conta. E vou franquear isso e daqui a pouco eu estou em casa fazendo nada e o dinheiro está girando para mim. Está fazendo nada? Você fez pra caramba e continua fazendo, ajudando pessoas com sua quitanda. Porque você tem colaboradores, porque você os reconhece. Você está focando no seu comportamento. Você está focando no que depende de você. E aí sua influência aumenta. Porque as pessoas que olham o seu comportamento dizem, eu quero ser igual a essa pessoa. Então eu vou fazer igual. Ei, me treina para ser o seu colaborador aqui, chefe dessa quitanda, porque eu quero aprender tudo sobre isso aqui. Porque quando eu tiver extraordinariamente aqui, eu vou pular para fora e abrir também a minha quitandinha. Ah, eu quero ser o seu sócio na quitandinha, porque eu quero ser igual também, eu quero também ser um catavento. Eu quero ser, sabe esses cataventos enormes que tem no Ceará, que tem em Fortaleza, que são captadores de energia eólica? Eles estão lá, alguém chegou lá, construiu eles para gerar energia. Então, despendeu uma energia gigante para construir eles. Beleza, depois disso, esse cara que construiu ele está em casa dormindo. E ele está gerando energia. Mas eu precisei despender uma energia gigantesca no início para aumentar, para criar esse catavento. E depois que eu criei ele, eu posso ir para casa, dormir, que o vento vai fazer o trabalho de girar e gerar energia. Mas eu tenho que fazer algo primeiro. É assim as promessas de Deus na Bíblia. Todas as promessas de Deus na Bíblia eu tenho que fazer algo primeiro para receber as promessas, para receber o que Ele prometeu para mim. É assim, pedir e abre-se-vos-á. Mas eu tenho que fazer o quê? Pedir. Buscai e acharei. Eu não vou achar sem buscar. Eu quero ver uma caça ao tesouro. Sabe Páscoa, quando tem aquele negócio que faz assim, vamos fazer caça aos ovos de Páscoa. Ninguém vai sentar assim e falar assim, perlim, pim, pim, pum, um ovo, perlim, pim, pim, pum, outro ovo. Não, eu tenho que caçar. Buscai e achareis. Por quê? Se buscardes de todo o coração. Olha só, é promessa, né?
Pedi e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, derramar. A gente só se atenta a isso. Aí a gente tá lá na igreja e fala assim: e abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sobre medidas, sem medidas sobre a sua vida. Aí a gente abre os braços e fala: recebo, eu recebo. Não é perlim-pim-pim de eu recebo, velho. A parada. Você não sabe o que está escrito antes, sabe? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e eu repreenderei o devorador, afastarei o inimigo, abrirei a porta dos céus, derramarei bênçãos sem medidas. Mas tem que ter uma ação primeiro, velho. Tá entendendo? Não é assim, recebo e não faço nada. Recebo, põe aqui na minha mão. Não é você que é servido por Deus. Ele que te serve. Você que serve a ele, perdão. É você que serve a ele, meu irmão. Tá entendendo isso? Então, quando você foca naquilo que Deus está ensinando isso, foque naquilo que depende de você. Porque o resto eu faço. Eu li uma frase extraordinária, fiz até um stories curtinho sobre isso. Que ele diz assim: Noé entendeu o chamado dele. Ele foi chamado para construir a arca. Ele fez o quê? Foi lá e construiu a arca. Ele olhou para o céu e falou assim: Deus, o senhor está doido. Não vai chover não, olha só esse céu lindo, extraordinário. Djavan, se tivesse vindo aqui, Deus ia cantar. Céu de não sei onde, da Mesopotâmia. Traço do arquiteto, gosto tanto dele assim. De verdade, Deus, fala sério, não vai não chover. Eu construí a arca, põe pelo menos um nubladinho aí para eu poder entender que é verdade. Não, ele entendeu o chamado dele, falou assim: olha, a parada é a seguinte, tu vai construir a arca. Ela vai ter tal tamanho, de tantos pés, para tantos pés, de tanta altura, os animais vão se achegar a tu vai botar lá dentro e pronto. E vai chover. Fazer chover, meu irmão, é Deus que faz, não é tu não. Foque naquilo que depende de você, construa o raio da arca. Tá ligado? Construa a arca. Foque no que depende de você. Marcelo, qual é a tarefa de hoje? A tarefa de hoje é o seguinte: liste 5 coisas. 5 coisas. Problemas, dificuldades. Escreva soluções que dependem de você para alcançar a solução desse problema. Que dependem de você. Não isso, mas é lançar-me no mercado digital. Beleza, mas eu só vou fazer isso ano que vem, depois da vacina, porque Não, faz, velho. Só depois de março, quando a vacina chegar no Brasil, quando começar, ou quando a pandemia for, faz. Para de focar no que depende do outro, foca no que depende de você. Tá entendendo? Chame a família, alinhe com ela, converse com ela. Faça o alinhamento da dança dos 360 graus para a família entender verdadeiramente sobre as suas condições, sobre as novas condições em rumo a alcançar o extraordinário. Tá joia? Essa é a tarefa de hoje. 5 itens. Que problemas que você sabe que você tem, que precisa solucionar, e coloque solução que depende de você. Sente com os envolvidos dentro daquele problema e alinhe com ele quais serão os novos comportamentos. Tá joia? Grande beijo no coração e até amanhã. Até mais tarde. Até amanhã. Até mais tarde.